Bom dia novamente, né? Agora que a gente começou a gravação da aula. Nós estamos aqui hoje para entendermos melhor a pesquisa que eu passei na última atividade de educação física que foi disponível lá no CLES, que é ainda sobre o judô, que é o nosso tema maior de trabalho nesse segundo bimestre. Só que agora a gente vai focar em outras partes do judô, que são os fundamentos, as fases de projeção e as ideologias impostas dentro dessa modalidade. Tá bom? O judô, pessoal, ele tem um universo muito extenso de conhecimento. É claro que em um bimestre eu não tenho nem condições de passar tudo para vocês. Mas eu só quero mostrar para vocês o quanto interessante é o judô. Ele não é uma luta somente para atingir o adversário e para vencer. Não. Ele tem várias ideologias, várias coisas importantes que envolvem caráter, que envolvem a integridade da pessoa dentro da sua prática. E é por isso que o judô, ele é uma filosofia de vida, ele não é só um esporte, ele é uma filosofia de vida. E eu admiro muito essas filosofias de vida dentro do judô. Não sou praticante, mas sou muito fã com as pesquisas que eu fiz para essas aulas de vocês. Fiquei muito fã das ideologias do judô. E se um dia tiver oportunidade, muito provavelmente eu praticarei. Tá bom? Então vamos lá. Antes de começar, eu só queria retomar para quem vai assistir esse vídeo depois, que vocês têm um vídeo, né, da contagem do judô, do comprimento e das formas de queda do judô, que vocês têm que me entregar até o final dessa semana. O formulário para envio está lá no CLES, e quem não conseguir enviar, eu coloquei um e-mail no mural para onde vocês podem enviar. O que está acontecendo com muitas pessoas? O vídeo tem ficado muito grande. O formulário, ele vai aceitar vídeos de até 1 tera. Então, ele vai aceitar arquivos muito grandes, o formulário. O e-mail, não. Então, se você for enviar por e-mail, você vai ter que passar o vídeo por um aplicativo que diminui o tamanho dele. Tá bom? Quem tiver dúvida ou dificuldade, pode me contatar. Então, vamos agora ao que interessa, que é a nossa aula sobre o judô, sobre os fundamentos, as fases de projeção e as ideologias. Bom, quantos são os fundamentos do judô? São 5, tá? Qual que é o primeiro? É o que a gente chama de shinsei, que é a postura. Ela é muito importante no judô, tá? Por quê? Porque é a partir da postura inicial que evoluem todos os golpes do judô. Tá? E quais que são as duas principais posturas? A postura normal, que é essa primeira que vocês estão vendo com o mocinho em pé. E a segunda é a postura de defesa, que ela só muda porque você flexiona um pouquinho o joelho, que é chamada de jigotai. A postura normal é chamada de shizentai e a postura de defesa é chamada de jigotai. Então, são duas posturas principais no judô, que é aquela onde você fica normal, vamos pensar que você fica normal, e uma postura de defesa, onde você já está se preparando para se defender. Uma chamada shizentai e a outra chamada jigotai. Tá bom? Segundo fundamento. Então, o primeiro fundamento é a postura. E o segundo fundamento, é a movimentação do atleta no tatame. E quais são os tipos? São 3. Andar de modo comum. Então, andar normal, vamos pensar assim, que é chamado de ayumiashi. Andar arrastando os pés. Então, no judô, pode ter algumas situações em que você tem que andar arrastando os pés, que é chamado de suriashi. E andar somente com uma das pernas à frente. Então, dar o passo com uma perna e arrastar a outra, que é chamada de tsugi-ashi. Pessoal, esses fundamentos são para a luta em si, tá? Então, quando você não está lutando, você está na postura normal. Quando você está prestes a embater com o oponente, vocês têm que ter uma postura de defesa. As movimentações são aquelas que você precisa, né? Para chegar no seu adversário, para desviar do seu adversário. Então, esses fundamentos é os que se baseiam na luta. É tudo o que acontece durante a luta, tá? Postura, a movimentação do atleta no espaço que ele tem. Agora nós vamos ver os giros do corpo, né? Porque o atleta ele não fica parado,
ele tem que fazer alguns movimentos corporais. Entre esses movimentos a gente tem os giros. Então, 3 tipos de giro. O giro para frente, que é chamado de mais sabaki. O giro para trás, que é chamado de ushuri sabaki. E o giro para os lados, que é chamado de yoko sabaki. Quem tiver mais interesse, pessoal, eu não coloquei aqui porque senão nossa aula ia ficar muito comprida. Mas tem vários vídeos no YouTube que vocês podem ver esses giros, essas movimentações muito melhor explicadas do que por mim, que não conheço muito a modalidade. Tá bom? Mas o que vocês têm que saber? Que esses fundamentos baseiam a luta, que você pode girar para frente, girar para trás ou girar para os lados, e que esses movimentos acontecem durante a luta. E o terceiro fundamento é chamado de Tai Sabaki, que são os giros. O quarto fundamento são as formas de pegada. Quem já assistiu ou pratica o judô, sabe que o judô, ele não é igual às outras lutas em que você dá soco, em que você dá chute, né? Os golpes do judô são dados através de projeção, imobilização, e essas projeções são conseguidas através do agarramento, da pegada que a gente fala, tá? E da pegada onde? No kimono. Então, o kumikata, que é o quarto fundamento, são as formas de se pegar. Elas podem ser feitas do lado esquerdo, que é chamado de dari, quanto do lado direito, que é chamado de migi. Então, tem a pegada dos dois lados. Elas podem ser feitas na gola do kimono, que é chamada de eri. Ela pode ser feita na manga do kimono, que é chamada de sode, e ser feita também pela calça do kimono, que é chamado de shitabaki, tá? No judô não é permitido que se faça pegada dentro da manga e nem dentro da barra da calça. Então, vocês só vão ver essas pegadas mesmo, na gola, na manga ou na calça, tá bom? Por dentro não pode. E nem pegar pela faixa, tá bom? Então, o quarto fundamento são as formas de se pegar o oponente. E o quinto fundamento é um que vocês têm que fazer no vídeo, que é aprender a cair, amortecer a queda, tá? Uma das primeiras coisas que eu fui pesquisar que o aluno do judô aprende é justamente a cair da forma correta. Então, o judô ele já começa a ensinar você a cair, não você atingir o oponente. Você aprende primeiro a cair. Por quê? Porque tem um jeito certo de cair para que você não se machuque, tá? Porque não é cair de qualquer jeito. Se a gente cair de qualquer jeito, a gente se machuca. Então, a gente aprende a cair. E tem um fundamento que é justamente sobre as quedas, que é o ukemi. E tem 10 tipos de queda. 10 tipos de amortecimento de queda. 3 tipos são quedas para trás, 2 tipos são para frente, 3 tipos são para os lados e 2 tipos são formas de cair rolando. Os rolamentos são fundamentais para a segurança do praticante. Por quê? Porque a física, vocês ainda não têm as aulas de física, mas vão ter futuramente. E o que a física prega? Que cair rolando, ou com técnicas de rolamento, dissipam a energia cinética que se o oponente caísse de costas sem fazer o rolamento, ele poderia se machucar muito grave, principalmente afetando os órgãos internos, tá? Então, as formas de cair rolando, elas amortecem essa queda. Os ukemis, que são os amortecimentos, tem vários tipos, tá? Zenpo, que aí tem ukemi, zenpo significa rolamento, que aí tem rotação, e ukemi quer dizer que você rola e gira. E aí tem os nomes do rolamento para trás, para frente e para o lado, tá? O shirukemi, mayukemi e o yoko ukemi, tá bom? Então, aqui nós já tivemos os 5 fundamentos do judô, tá? Aqui tem uma imagem dos tipos de queda, tá? Queda com rolamento, queda para frente, queda para trás. Algumas vocês tiveram oportunidade de fazer no vídeo. Quem não teve, pode ter uma ideia agora para fazer, tá bom? Então, queda de lado, queda com rolamento, queda para frente, queda para trás. Tem vários vídeos no YouTube bem educativos, bem para criança mesmo, que vocês podem usar para montar o vídeo de vocês, tá bom?
Bom, nós falamos sobre os fundamentos e agora a gente vai falar sobre as fases de projeção. O que é projeção? É quando eu consigo, através da minha movimentação, da minha postura, eu consigo agarrar, né, o meu oponente pela gola, pela manga ou pela calça e eu vou projetar esse oponente para o chão. Lembram que os pontos do judô dependem de como o atleta cai? Então, de como eu projeto ele para que ele caia no chão, né? E quais que são as fases de projeção? São 3. O Kuzushi, o Chizukuri e o Kake, tá? Que são alguns princípios. Para começar um golpe, você tem 2 possibilidades no judô. Uma é preparar o seu adversário para receber a técnica, puxando ou empurrando ele de acordo com o golpe que você pretende colocar em prática. Então, dependendo da projeção que eu vou dar para ele, eu vou trazer ele para mais perto de mim ou vou afastar ele de mim. Lembrando que eu tô atacando, mas ele pode também tentar atacar. Então, eu tenho que estar o tempo todo prestando atenção nisso. A outra é o quê? Aproveitar o erro, o desequilíbrio dele e aproveitar a força dele, o golpe dele para contra-atacar. Então, no judô, ao mesmo tempo em que eu ataco, eu posso receber um contra-ataque. E ao mesmo tempo em que eu me defendo, eu posso atacar. Tá bom? Então, o judô é um esporte que o tempo todo você tem que estar prestando atenção no que está acontecendo, porque tudo você pode usar ou contra ou a seu favor. Bom? Então, vamos para a primeira técnica, que é o Kuzushi, que é o desequilíbrio. Seja qual for algum daqueles casos que eu falei agora, seja qual for o caso para essa quebra de desequilíbrio, a essa preparação dá o nome de Kuzushi, que casa perfeita e harmoniosamente com a máxima que o criador do judô disse, que era o quê? Mínimo de força para máximo de eficiência. Então o judô não é só força, é usar a força, mas para que o golpe seja eficiente. Lembra que o judô acaba num golpe perfeito? Que é o Ippon, que é considerado o golpe perfeito. Então é usar o mínimo de força e o máximo da inteligência para você conseguir o máximo de eficiência. E o Kuzushi, ele pode ser direcionado para qualquer direção, frente, trás, para um lado, oeste, noroeste, tanto faz. Tá bom? Então por isso que tem 8 direções, porque são as 8 direções dos pontos cardeais. Tá bom? E cada uma tem um nome. Tá bom? O que vocês têm que saber? Que tem 8 direções para o Kuzushi e que é máximo de eficiência com a menor força possível. Bom, essa é a primeira técnica de projeção, que é causado desequilíbrio. Aqui a imagem ficou meio cortada, mas tem os vários tipos e os pontos cardeais aí para vocês saberem, né? Só a critério de curiosidade. O Chizukuri, que é o encaixe. Não adianta você só agarrar o oponente e nem desequilibrar ele. Você tem que encaixar o seu golpe. Encaixar a técnica que você pretende. Você pretende projetar ele por cima, de lado, imobilizar? Não sei. Então, o Chizukuri é a técnica do encaixe, onde você se coloca em posição para arremessar o seu oponente, tá? E esse arremesso se chama Chizukuri, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Tem o Kuzushi, que é a preparação, o Chizukuri, que é o início da projeção, e a gente vai ver o Kake, que é a última frase de projeção, que é o quê? A finalização do golpe. É onde o seu arremesso deu certo e o seu adversário vai cair de lado ou de costas no tatame, dando ponto para você. Tá bom? Então, nós vimos aí as 3 técnicas de projeção. Kuzushi, Chizukuri e Kake. Tá bom? Todos os golpes partem dessas 3 fases. E para terminar, a parte mais interessante, que é as ideologias. O que é uma ideologia? É algo que alguém idealiza, alguém pensa e coloca em prática. Então, quando o Jigoro Kano, que nós vimos nas aulas passadas, criou o judô, ele não tinha somente a pretensão de criar uma arte marcial simplesmente para você atacar o seu adversário, para você usar como técnica de defesa. Não.
Ele queria criar uma atividade que fizesse com que os praticantes, além de praticar atividade física, aprender uma técnica de defesa, mas que, além de fortalecer o corpo, que as pessoas também aumentassem seu caráter, ampliassem seus horizontes, passassem a conhecer mais de si mesmos, passassem a respeitar mais os outros. Então, para isso, ele embutiu dentro do judô algumas ideologias que os praticantes devem levar em conta na prática do judô e também fora, na vida. Por isso que quando a gente vai pesquisar sobre o judô, a gente passa a reconhecer o quanto de caráter que um judoca tem que ter. O tanto de inteligência que ele tem que ter. E isso está disposto dentro das ideologias. A gente vai aprender algumas agora. Quem teme perder já está vencido. Então você não deve ter medo de perder. O ato de perder vai te ensinar alguma coisa. Então não é só no judô que perder é ruim. Perder, ninguém gosta de perder. Mas quando a gente perde, a gente aprende. Até mais do que quando a gente ganha, né? Então quem tem medo de perder, já perdeu. Por quê? Porque você tem que ir. Se você perder, alguma coisa você vai aprender. O segundo, somente se aproxima da perfeição quem a procura com constância, sabedoria e, sobretudo, com humildade. Então, quando que você vai ser perfeito? Talvez nunca. Mas você vai estar mais próximo da perfeição se você manter uma constância, que é ser constante, treinar sempre, você for inteligente, ter sabedoria, fazer as melhores escolhas e você ser humilde. Não é porque você treina 30 anos que você é melhor do que uma pessoa que treina 6 meses. Né? Você tem que ser humilde. Talvez você tenha aprendido mais, mas foi porque você teve mais tempo. Quando verificares com tristeza que não sabes nada, terás feito teu primeiro progresso no aprendizado. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é que apesar da gente saber muito, a gente ainda não sabe nada. Ah, mas eu sou faixa preta de judô. Você ainda tem muito para aprender. Então, quando você realmente entender que você ainda não sabe nada, por muito que você saiba, você não sabe nada, você vai ter evoluído muito. Porque sempre tem alguma coisa para você aprender. Tá? Estão vendo que não é só no esporte? Isso a gente tem que levar para a vida da gente. Nunca te orgulhes de haver vencido um adversário. Ao que venceste hoje pode derrotar-te amanhã. A única vitória que perdura é a que se conquista sobre a própria ignorância. Então, não é porque você foi lá hoje e lutou com o fulano que você é melhor do que o fulano. Não, amanhã o fulano pode ganhar de você. A única vitória que realmente fica é a que você sai sobre a sua própria ignorância. Então não é porque você ganhou que você é melhor que ele. E vocês não são inimigos, tá? Vocês são adversários. Acabou a luta? Acabou. Tá? Então, são bem legais essas ideologias, né? O judoca não se aperfeiçoa para lutar. Ele luta para se aperfeiçoar. Então, você só vai aprender lutando. Você só vai aprender repetindo. Você só vai aprender e se aperfeiçoar fazendo, errando, caindo. Teoricamente, levando uma surra. Porque sempre você vai aprender mais. E não tem nenhum cara assim que sabe mais. Ele tem mais experiência. Mas vocês sempre vão ter que repetir muito até se aperfeiçoar. É errar, e de novo, repetir, vai de novo, repetir, até conseguir se aperfeiçoar. E isso é um ciclo que não acaba nunca, tá? Vocês podem pensar assim, então, aquele cara que chega no 10º dan, faixa preta com vermelha, ele sabe tudo. Não. Esses são os caras que conseguem esse tipo de faixa, que é a maior faixa que existe. Esse é o tipo de cara que, se você conversar com ele, você vai perceber que ele é o cara mais humilde que tem. Ele vai aprender muito mais com você do que você com ele. Porque o judô é assim.
O cara conquistou, chegou lá no topo máximo do judô, mas ele ainda não sabe nada. Por quê? Porque ele teve que levar essas ideologias para a vida dele, tá? Conhecer-se é dominar-se. Dominar-se é triunfar. Então, quando você aprende um golpe do judô, você vai aprender que você não pode colocar ele na vida. Por exemplo, eu vou aprender judô para chegar na escola e pegar aquele fulano que quer me bater. Não. Você primeiro tem que se conhecer. E quando você conhecer o judô, você vai ter que aprender a se dominar, a se controlar, a não usar o que você aprendeu no judô para atingir outra pessoa. Isso é ter controle sobre si mesmo. E, como ele fala, se você se domina, você vence, né? Você vai aprender a não cair em qualquer provocação. Você vai ter mais controle sobre suas emoções, né? Tudo isso é muito importante para a vida da gente. O judoca é o que possui inteligência para compreender aquilo que lhe ensinam e paciência para ensinar o que aprendeu a seus semelhantes. Então, tudo que o judoca aprende, principalmente dessas ideologias, ele tem que ser inteligente para conseguir passar isso para outras pessoas. E isso leva tempo, por isso que ele fala da paciência. Então, ele tem que ter inteligência para compreender aquilo que está sendo ensinado para ele lá nas aulas. E vai ter que ter muita paciência para conseguir fazer com que os outros entendam isso. Que é o que eu estou tentando fazer com vocês agora, né? Nós não vamos treinar judô na escola. Nós não estamos na escola. Mas se a gente levar essas ideologias para a nossa vida, a gente vai ser indivíduos melhores, pessoas melhores. E é isso que fica. Mesmo que eu não seja judoca, mas a ideologia do judô, ela pode me ajudar na minha vida, na vida do outro, na vida da minha família, na vida do meu amigo. Só que eu tenho que ter paciência para ensinar isso, porque a gente não aprende de um dia para o outro, a gente aprende aos pouquinhos, né? Todo dia falando uma coisinha, todo dia colocando um bloquinho, é que nem construir uma casa. Todo dia colocando uma coisinha a mais. Saber cada dia um pouco mais e usá-lo todos os dias para o bem é o caminho dos verdadeiros judocas. Então, a cada dia eu vou aprender um pouquinho mais. E todo dia eu vou usar esse pouquinho que eu aprendi para o bem. Não é para bater em ninguém, não é para diminuir ninguém, não é para humilhar ninguém. É sempre usar para o bem. Praticar judô é educar a mente e pensar com velocidade e exatidão, bem como o corpo obedecer com justeza. Então, praticar judô é fazer com que a minha mente trabalhe rápido e meu corpo trabalhe junto com a minha mente. Por quê? Porque eu tô lutando com outra pessoa, eu tenho que ser mais rápido de pensamento, eu tenho que pensar mais rápido, eu tenho que executar meu golpe com mais rapidez para conseguir vencer. Tá? O que não quer dizer que eu seja melhor do que o outro. Não, mas talvez eu esteja melhor preparado, né? E a última é: o corpo é uma arma. Olha que frase forte. O corpo é uma arma, cuja eficiência depende da precisão com que se usa a inteligência. Então, geralmente a gente fala assim: o carro é uma arma. O corpo também é. Você consegue matar ou, como é que eu posso dizer assim, violentar bastante uma pessoa só usando seu corpo. Só que ele é uma arma se você deixar. Se você deixar com que a raiva te domine. Mas se você usa a inteligência, o seu corpo é uma arma muito mais eficiente. Tá? Então, essas ideologias do judô, elas são bem interessantes para a gente fazer filosofar mesmo, né? Ler, pensar, refletir. E aqui tem algumas das fontes que eu usei para criar esse slide para vocês. Eu espero que vocês, se gostaram, pesquisem mais a fundo, porque é muito interessante. Bom, pessoal, o slide que tinha para passar para vocês é esse. Tá? Eu tô parando minha apresentação e agora eu quero ouvir as dúvidas de vocês. Se alguém tem alguma dúvida, mandar pelo chat. E quem não tem, manda um ok ou um não, só para eu saber que eu posso parar de gravar, mas não saiam ainda.
Bom, pessoal, então só um minutinho. Eu vou só parar a gravação aqui